É possível usar um cabo de apenas 2,5 milímetros de cobre mesmo para conduzir uma corrente de mais de 100 amperes. Assim como também é possível que um circuito com cabo de 2,5 e apenas 10 amperes cause uma queda de tensão tão grande que de 127 chegue somente 60 volts na carga. A grande maioria das pessoas não entende bem o porquê de se utilizar cabos com uma bitola maior e o porquê de acontecerem problemas tão comuns também, como o superaquecimento dos cabos e a queda de tensão. Então nesse vídeo eu vou te explicar como que um cabo de 2,5 pode suportar mais de 100 amperes. Eu vou te falar por que utilizar um cabo de 4 milímetros ao invés de um cabo de 2,5, por exemplo, e também como funciona a queda de tensão, que ao contrário do que muitos pensam, não acontece somente nos circuitos mal dimensionados. A queda de tensão acontece em todos os circuitos. Absolutamente todos os circuitos apresentam alguma queda de tensão. No vídeo anterior eu falei o porquê do cabo EPR suportar uma corrente maior do que o cabo com isolação convencional de PVC, mesmo os dois tendo a mesma medida. De forma resumida, isso acontece porque, apesar deles aquecerem por igual, o cabo EPR suporta uma temperatura maior, a isolação dele suporta uma temperatura maior e por isso ele pode conduzir correntes mais altas. Pensando por esse lado, que é a isolação do cabo que define o limite de capacidade de condução dele, o que faria uma pessoa escolher um cabo com uma medida maior? Eu percebo que a maioria das pessoas acaba interpretando a capacidade dos cabos como se fosse volume. Eu vou dar um exemplo. Numa caixa d'água de 1.000 litros, você só pode colocar 1.000 litros. Se colocar 1.500, vai derramar e no fim das contas você vai continuar com aqueles mesmos 1.000. Então, ou você escolhe uma caixa d'água para 1.500 litros ou uma de 2.000 de uma vez, que daí vai ter uma sobra e da mesma maneira vai funcionar. Se fosse dessa maneira com os condutores, nós teríamos um limite para o cabo de 1 milímetro, de 1,5, 2,5, 4 e assim por diante, né? Teríamos um limite máximo para cada cabo e se a corrente excedesse esse valor, o próprio cabo ia acabar limitando essa corrente. Então, se eu utilizasse um cabo de 2,5, por exemplo, e ele suportasse 24 amperes, eu não conseguiria passar uma corrente de 50 amperes por ele. Se eu quisesse passar uma corrente maior, eu precisaria escolher uma bitola maior. Eu já pensei que fosse assim também, mas a verdade é que para os condutores não existe um limite absoluto de capacidade de condução, assim como é na caixa d'água, por exemplo, que nós temos sim um limite absoluto de volume. Tanto isso é verdade que eu consigo fazer circular uma corrente de mais de 100 amperes nesse cabinho aqui que é de 2,5 milímetros. Então, voltando à pergunta que eu fiz antes, por que aumentar a bitola do cabo? Por que utilizar um cabo com uma medida maior? E a resposta é, não se aumenta a bitola do cabo para comportar mais corrente elétrica, mas sim para diminuir a sua resistência. O calcanhar de Aquiles dos condutores é a temperatura, justamente por conta da isolação que eu comentei no começo do vídeo. E o calor que faz aumentar essa temperatura, esse calor ele é produzido pela própria resistência do cabo no passar da corrente elétrica. A potência que é desperdiçada em um cabo, ela é igual à resistência desse cabo vezes a corrente que está passando por ele ao quadrado. Sendo assim, se o cabo não tivesse nenhuma resistência, ele poderia conduzir uma corrente infinita aqui, que ainda assim a potência que gera calor, a potência dissipada aqui em forma de calor, ela seria zero. Então, esse cabo seria capaz de conduzir uma corrente infinita. Qualquer valor que nós tenhamos de corrente aqui que seja multiplicado por zero, caso a resistência fosse zero, o resultado sempre seria uma potência, então, de zero. Mas na prática, todo e qualquer cabo apresenta algum valor de resistência, que é maior nos cabos mais finos e menor nos cabos mais grossos. Então, enquanto houver corrente elétrica circulando, independente do valor dessa corrente, da quantidade dessa corrente, a geração de calor vai acontecer, porque todo cabo, absolutamente todo cabo, tem algum valor de resistência. Então, não é somente quando o cabo está sobrecarregado, isso também acontece, essa geração de calor, essa dissipação de calor aqui, ela também vai acontecer se o cabo estiver dentro da especificação. Então, repetindo, se aumenta a bitola do cabo, porque uma bitola maior tem uma resistência menor. O objetivo não é comportar mais corrente, porque o cabo mais fino também consegue suportar uma corrente mais alta. O objetivo aqui é diminuir a resistência, porque daí diminuindo a resistência e mantendo a corrente, nós teremos menos potência sendo gerada, menos calor nesse cabo. Um cabo de 2,5 e 10 metros, ele tem aproximadamente 0,07 ohms. Então, se uma corrente de 24 amperes percorrer ele, nós teremos isso aqui, ó. A potência igual a 0,07 ohms vezes a corrente que é de 24 amperes ao quadrado. Isso aqui vai dar 40 watts. 40 watts de potência sendo dissipada nesse circuito. Sabendo que essa potência aqui ela vai ser dissipada ao longo de todo o cabo, a tendência é que a isolação dele suporte mesmo sendo PVC. É uma potência considerável sim, mas é uma potência distribuída ao longo desses 10 metros. O calor gerado em cada um dos centímetros, ali, cada um dos pontos desse cabo, não vai ser tão grande assim ao ponto de termos problemas com a isolação de PVC. A depender do tipo de instalação, né? Porque se você considerar que ele está dentro de um eletroduto cheio com diversos outros circuitos, outros cabos também que estão gerando essa mesma quantidade de calor,
aí a tendência é que esse calor excessivo danifique o isolamento e provoque um curto-circuito. Então, esses 40 watts podem ser aceitáveis, de repente, dependendo do tipo de instalação, isso aqui vai estar dentro do que é o recomendado pela norma, inclusive. Mas se você, dependendo do tipo de instalação também, se tiver no eletroduto cheio com outros cabos gerando calor também, aí esses 40 watts podem ser suficientes para elevar a temperatura acima do que o PVC suporta. É por isso que a norma define um limite de quantidade de corrente diferente para a mesma bitola de cabo. O cabo de 2,5 pode conduzir abaixo de 24 amperes ou acima disso, vai depender daí do tipo de instalação. Os métodos de instalação e todos aqueles fatores de correção também, eles vão limitando a capacidade de condução do cabo, eles servem para evitar que esse calor gerado aqui, esses 40 watts, que vai variar aí dependendo da aplicação, né? Mas que esse calor gerado, ele não exceda a temperatura suportada pelo isolamento do cabo. Então, se for de PVC, vai ser de 70 graus. Se for um EPR, por exemplo, já vai para 90 graus. E aí, considerando a bitola do cabo, o método de instalação, os fatores de correção, se esse cabo não for compatível com o circuito, você vai precisar escolher um cabo com uma resistência menor. E qual cabo que vai ter uma resistência menor? Os cabos com bitola maior. A resistência menor vai ter nos cabos com bitola maior. Então, essa conta aqui, considerando o cabo de 4 milímetros, nós teríamos potência igual. Essa aqui é a resistência para o cabo de 2,5, né? Considerando o mesmo cabo aí com os mesmos 10 metros, né? Só que de 4 milímetros, essa resistência cai para 0,04. Isso vezes os 24 amperes ao quadrado, dá 23 watts. Então, assim, com menos calor gerado, a temperatura ela vai ser menor e provavelmente, então, esse cabo aqui vai ser adequado para a aplicação. Eu vou escolher o cabo de 4 milímetros, não porque o de 2,5 não consegue conduzir os 24 amperes. Ele consegue sim, tranquilamente, mas eu vou escolher o de 4 porque a resistência não vai gerar um calor suficiente para, nas condições aqui dessa instalação, provocar uma temperatura acima do que a isolação suporta. Nesse caso aqui, uma das possibilidades também, além de trabalhar com um cabo 4 milímetros, seria utilizar o mesmo cabo 2,5 aqui, que vai apresentar essa mesma resistência aqui de 0,07, só que com a isolação EPR. Como essa isolação suporta uma temperatura maior, aí talvez esses 40 watts não sejam suficientes para ultrapassar a temperatura limite suportada, então possivelmente o cabo 2,5 EPR fosse adequado aí para essa aplicação. A resistência dele, como eu falei, ela é igual ao do cabo de PVC normal. A quantidade de calor que ele vai gerar é a mesma quantidade de calor. A diferença só é esses 20 graus a mais que ele suporta na temperatura. De PVC é até 70 graus, enquanto que, segundo a norma, o EPR suporta até 90 graus. Os fabricantes declaram valores ainda mais altos, né, que passam dos 100 graus, mas segundo a norma é 90 graus. Uma observação em relação ao comprimento, que eu considerei de 10 metros, né, eu usei isso como exemplo, mas porque eu precisava de uma resistência aqui, né, mas não é tão relevante para essa análise, porque apesar da resistência aumentar, cada metro a mais de cabo vai aumentar esse valor de resistência, apesar da resistência aumentar, o calor que tem em cada metro do cabo vai ser o mesmo, né, porque ele vai se distribuir. Então, se eu considerasse, ao invés de 10, considerasse 20 metros, nós teríamos o dobro da potência sendo dissipada, mas essa potência ela iria se distribuir ao longo de todo o cabo. Então, o que é mais relevante mesmo é a resistência para cada bitola de cabo, não necessariamente o comprimento dele. O comprimento ele passa a ser muito relevante quando essa análise não é do calor em si, mas da queda de tensão. Vamos supor que esse cabo de 4 milímetros ele vai alimentar um chuveiro. Então nós teremos o cabo aqui para alimentar um chuveiro, vou desenhar dessa maneira aqui, um chuveiro de 5.000 watts, isso vai dar aí cerca de 9 ohms. 5.000 watts vai dar mais ou menos 9 ohms no chuveiro, considerando que ele trabalha com 220 volts. Cada um dos cabos de 4 milímetros que vai alimentar essa carga, eles vão ter 10 metros, então vão ter cerca de 0,04 ohms, né, conforme eu já tinha falado. A corrente eu também já tinha dito que estava dando 24 amperes, né, 24 amperes. E ela vai passar por todas essas resistências aqui, né? Nós temos a fonte de alimentação, nesse caso 220 volts. Temos a alimentação de 220. Essa corrente vai circular aqui pela essa resistência do cabo, que é de 0,04, pela resistência do chuveiro, que é de 9 ohms, e pela resistência do outro cabo aqui também de 0,04. E como é um circuito série, com essas três resistências, nós teremos a tensão se dividindo proporcionalmente aí entre todas as cargas, né? Então, aqui nos cabos, como a resistência é muito pequena, a tensão que vai ficar neles é muito pequena também. Quase toda a tensão vai ficar aqui no nosso chuveiro, né? 9 é muito, muito mais do que 0,04. Nesse caso, então, nós teremos, calculando isso aqui, dá 218 volts chegando no chuveiro e apenas 1 volt
em cada um desses cabos, somente 1 volt. Na prática, essa tensão aqui ela costuma cair mais, porque no circuito anterior ao disjuntor do chuveiro também se tem queda de tensão quando liga essa carga, né? Então, os 220 que estão aqui na fonte, na verdade, deixa de ser 220, né? Aqui eu estou considerando 10 metros, seria lógico, do disjuntor do chuveiro até o chuveiro, né? Mas na prática, até o transformador lá da concessionária, nós teremos uma queda de tensão muito maior. Mas para essa análise aqui, então, vamos esquecer essa parte. Vamos considerar que a tensão vai se manter estável em 220 aqui nesse ponto. Então, voltando aqui para a análise, reparem que nós tivemos uma queda de tensão, caiu de 220 para 218, mas está dentro da tolerância, né? Bem tranquilo esse nível de queda de tensão. A queda de tensão, ela sempre vai existir, independente da bitola do cabo e da corrente, desde que essa corrente não seja de zero. A corrente tem que apresentar algum valor para existir queda de tensão. Mas enquanto existir corrente, a queda de tensão, independente da bitola do cabo, ela sempre vai existir. A questão é que nos circuitos mais curtos, essa queda de tensão ela costuma ser irrelevante. Para isso ficar mais claro, imagina que esse chuveiro foi instalado no banheiro da guarita de uma empresa e aí ao invés de 10 metros, nós teremos 100 metros. 10 vezes, o comprimento vai ser 10 vezes maior do que o que nós utilizamos aqui nesse cálculo. As resistências aqui elas vão aumentar proporcionalmente, né? Então, a tensão que era de 1 volt, refazendo esses cálculos aqui, considerando uma resistência 10 vezes maior, de 1 vai subir para 9 volts em cada um desses cabos. E aí de 220, decrementando esses 18 volts aqui, 9 em cada um desses trechos de cabo, né? Acaba ficando somente 202 volts. Aí já passa a ser mais relevante, né? Nesse caso aqui, de 220 para 202 já passa a ser uma queda de tensão relevante. E aí isso vai precisar ser corrigido com um cabo de menor resistência. Esse cabo que não pode mais apresentar, no caso com 100 metros, ficaria com 0.4, né? Não mais 0.04. Para esse caso, então, como a resistência precisa ser diminuída, o cabo EPR não vai ajudar. O cabo EPR ele suporta uma corrente maior do que o cabo de PVC por conta da isolação, mas como o cobre que tem dentro do cabo é exatamente o mesmo, se nós temos um cabo de 4 milímetros, tanto o EPR quanto o PVC vai ser o mesmo cabo, né? Só muda a isolação, então a resistência vai ser a mesma, e aí nesse caso então o cabo EPR não vai ajudar, precisa ser uma bitola maior mesmo. E aí com uma bitola maior, a resistência aqui vai ser menor, de 0.4 vai cair para 0.3, 0.2, 0.1, daí vai depender da bitola do cabo. Com a resistência menor, nós teremos menos tensão ficando no cabo, então esses 9 volts não vai mais ser 9, vai ser um valor menor, e a tensão que chega na carga, ela vai aumentar e vai ficar mais próxima do que é a tensão nominal, que é 220. Então a conclusão que nós temos com esses cálculos aqui é que mesmo o cabo de 4 milímetros tendo plena capacidade de suportar esses 24 amperes aqui, o 24 está bem abaixo da corrente que é citada na norma para, eu acho que qualquer método de instalação do cabo de 4 milímetros, mesmo assim, a queda de tensão impede que ele seja utilizado, porque ela acontece independente se a corrente está dentro da capacidade ou não. Não é só quando a corrente está acima que vai apresentar a queda de tensão. A queda de tensão acontece em qualquer circuito, e aí quando nós elevamos a distância, o tamanho desse circuito, essa resistência vai aumentando e aí a queda de tensão vai aumentando também. Outro fator que aumenta a queda de tensão é a corrente, né? Mas para essa análise aqui nós estamos considerando um nível de corrente fixo e que está bem abaixo da capacidade do cabo. Então, voltando para a analogia da caixa d'água, né, onde a caixa ela não comporta um volume maior do que foi projetado para ela, nesse caso é totalmente diferente, né? O cabo de 4 milímetros ele comporta sim a corrente, mas a resistência dele não é baixa o suficiente para oferecer um nível de tensão aceitável aqui na carga, considerando a corrente nominal. E reforçando, a dissipação de calor e a queda de tensão, ela sempre vai acontecer, mas cabe ao projetista aqui desse circuito calcular tudo para ficar uma queda de tensão aceitável, né? E uma dissipação também de calor aceitável. Se for do interesse de vocês, eu posso falar sobre a relação entre a resistência dos cabos e a temperatura deles. Existem muitos mitos também nesse assunto, então eu acredito que daria um bom vídeo. Mas eu só vou gravar se for realmente do interesse de vocês, porque eu percebo que à medida que eu vou aprofundando aqui os temas, trazendo mais cálculos e dados mais técnicos, vai sobrando menos gente para assistir. Então eu tenho que tomar um cuidado com isso também para não prejudicar o canal, não diminuir muito o número de visualizações. Então se você quiser ouvir sobre esse assunto, se você tiver interesse, deixa um comentário, por favor, para eu saber. E, por favor, deixa o like também, porque isso nos permite continuar gravando conteúdo aqui para o canal.